Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Cochonilha farinhenta. Mais que um inseto de nome estranho e aparência esquisita, ela pode representar grandes prejuízos para as culturas de café. Quando se aloja na raiz das plantas, ela dificulta a absorção de água e nutrientes. Depois, se o inseto sobe para as flores do café, chamadas rosetas, prejudicam a formação dos grãos. Para maior produtividade e rendimento econômico, é importante que o cafeicultor conheça estratégias e métodos de controle das cochonilhas, de modo integrado ao manejo das lavouras. Quem orienta é a engenheira agrônoma Lenira Viana Costa Santa Cecília, doutora em entomologia e que vem desenvolvendo pesquisas nessa área em Lavras, no sul de Minas, na empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Essa cochonilha, ela já está registrada para o cafeiro no Brasil há muitos anos, desde a década de 20, em vários estados do Brasil. Mas esses insetos, eles são imprevisíveis e ocasionais. Um ano pode ocorrer, o outro ano às vezes não ocorre, em algumas plantas da lavoura. Então, é importante o cafeicultor, ele proceder às inspeções periódicas na lavoura, tentando encontrar esses insetos, seja na parte aérea como na raiz. E um detalhe interessante, que essas cochonilhas, ao sugarem a seiva da planta, aquele excesso sugado, que é aquela substância açucarada, ela expele esse excesso sugado e essas secreções atraem as formigas groseiras, formigas pretas. E a presença das formigas é um bom indicativo da presença da praga naquela planta. Então, é importante o cafeicultor ele observar não só a presença desses insetos de coloração branca, de aspecto farinhento, mas também a presença de formigas lava-pés ou formigas pretas grosseiras. Então, essas formigas podem indicar que tem mais pragas, é isso? Tá ali, porque na verdade essa formiga, ela se alimenta da secreção açucarada que as cochonilhas expelem da planta. Entendi. Então essa secreção açucarada, com a luz solar, ela vai tornando-se uma coloração escura. Então as folhas vão ficando escurecidas. É a fumagina, certo? E um outro detalhe também, para o cafeicultor identificar essa praga na sua lavoura, ele observar a mudança de coloração das folhas das plantas de café, se as plantas estão fracas. Então, isso tudo aliado é um forte indício da presença da praga ali na sua planta. A literatura, ela estava citando que eram 9 espécies. Quando nós fomos estudar, nós encontramos mais espécies. Então, hoje, registrado para o cafeiro no Brasil, nós temos 12 espécies, 6 na raiz e 6 na parte aérea. Só 3 que são as mais frequentes, que é uma na raiz e 2 na parte aérea. E, em alguns casos, pode chegar até a morte da planta. A cochonilha da parte aérea, ela suga a seiva justamente daquele pedúnculo que segura o frutinho ou que segura a flor. O produtor até conhece esse dano como roseta banguela. Uma parte tem fruto, outra parte não tem. E essa cochonilha da parte aérea, ela é conhecida como cochonilha branca ou cochonilha da roseta. Bom, a senhora disse que existem 12 espécies, só 3 são mais frequentes no cafeeiro, mas elas são mais frequentes em outras lavouras? Elas ocorrem também, algumas dessas espécies, ocorrem em outras plantas hospedeiras. No caso da cochonilha da raiz, aqui no Brasil a gente não constatou até o momento a ocorrência da cochonilha da raiz em outras plantas. Já a cochonilha da parte aérea é uma praga também que pode ocorrer em algumas frutíferas. Nós temos aí no caso o abacaxi, a manga, os citros. Mas também nós temos uma outra praga, que é a mosca branca, que confunde muito. Ela também é branquinha, só que é uma mosquinha.
tem asas, né? Mas confunde, é bem parecido o ataque dela com o da cochonilha da parte aérea, né? Que é só a parte aérea que ocorre. Então a gente teria que mandar esse material para o laboratório, né? Para facilitar a identificação do inseto. O primeiro passo, deve-se fazer inspeções periódicas na lavoura, principalmente no período da seca. Como fazer essas inspeções? Examinar a região do colo das plantas, principalmente aquelas plantas que têm sintomas de descoloração das folhas. As folhas são meio amareladas. Examine as rosetas com botões florais, frutos, e veja a presença de formiga, mas não é formiga saúva, não. É a formiga preta ou formiga doceira. Ele identificando essa praga na lavoura, ele marca as plantas atacadas. Estamos trabalhando aqui, inclusive com várias linhas de pesquisa, tentando encontrar cultivares de café que sejam resistentes ao ataque desses insetos. Estamos também trabalhando com o controle dessa praga através de fungos e nematóides entomopatogênicos. São outros tipos de fungos e nematóides para o controle da cochonilha. E estamos também com uma linha de pesquisa aqui de utilização de produtos naturais, ou seja, utilizar plantas, extratos de plantas para o controle dessa cochonilha. E também inseticidas sistêmicos. Hoje, o controle químico é o método mais utilizado. A serosidade que a cochonilha apresenta, cobrindo o corpo, essa serosidade branca, isso aí é uma barreira que impede a penetração de inseticidas. Pesquisas que o inseticida que for ser utilizado, ele tem que ter uma boa penetração para poder transpor essa barreira. É uma praga em desequilíbrio, por isso é um inseto que está em desequilíbrio, daí ser praga. Entendi. Entendeu? Agora, nós temos inimigos naturais que controlam e ajudam no controle das cochonilhas, como por exemplo as joaninhas, né? As joaninhas também são insetos branquinhos quando está na fase jovem. Inclusive, eles confundem até um pouco com as cochonilhas. E essas joaninhas, elas devem ser preservadas nas lavouras, porque elas auxiliam no controle da praga. E ainda uma novidade de pesquisa, nós estamos fazendo monitoramento da alimentação das cochonilhas. As cochonilhas são insetos sugadores de seiva. Aí nós iremos conhecer como é a reação dentro da planta quando a cochonilha se alimenta. E essa pesquisa é uma ferramenta para estudar os fatores de resistência da planta, essa parte de transmissão de doenças, como que é o efeito do inseticida dentro da planta. Então é um trabalho muito interessante e que nós estamos obtendo resultados bastante satisfatórios. Para saber mais sobre cochonilha farinhenta, consulte nosso blog. Anote aí, é fapemig.wordpress.com, ou você pode acessar também epamig.ufla.br/ecocentro. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência. Obrigado por sua audiência. Até a próxima!